Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou falar mais uma vez sobre suculentas de sombra e suculentas de meia sombra e sol pleno. Tem alguns pontos que a gente deve observar que eu sempre, desde quando eu comecei a cuidar, né, de suculentas, eu sempre observava a questão da cor da suculenta. Influencia muito no ambiente que você pode cultivar ela. Então, olhando assim pelas echevérias, eu tenho aqui, ó, a minha echeveria Gilva, né, Agavoide Gilva. Essa é uma echeveria verde, né, um verde escuro. E esse tom de verde dela não muda muito, pessoal. Ela tá tomando sol agora, a maior parte do dia, e vocês podem ver que muda muito pouco a coloração das pontas da folha, fica levemente. É uma suculenta que, se você cultivar ela à meia sombra, nunca na sombra, eu falo meia sombra, no mínimo 3 horas de sol, ou a sol pleno, total, dia todo, ela não vai influenciar muito na coloração dela. Tem suculenta que a gente, observando a cor, já dá para saber em qual ambiente você pode colocar ela. Eu tenho aqui outra suculenta, que é a lilacina. A lilacina não precisa também de sol extremo. Se você cultivar ela numa meia sombra, ela já vai ficar bonita, ela já vai ficar saudável, né? Não precisa de tanto sol para que ela fique bonita e saudável. Quando a lilacina é cultivada ali com 3 horas de sol, por exemplo, ela fica com a rosetinha aberta, a cor dela não vai influenciar. Ela tem esse acinzentado, né, um tom azulado acinzentado, que ela vai ficar nessa cor e vai ficar bem, vai ficar saudável. Se você levar ela para mais horas de sol, ela ganha mais o tom lilás, né? Por isso ela tem esse nome de lilacina. Mas é muito sutil, é uma coisa assim bem sutil. Essa tá no sol, como a outra tá aqui, eu falei com vocês, é uma caixinha e essa caixinha tá no sol. Esse sol que ela tá tomando tá deixando ela um pouco lilás, né? Mas muda muito pouco. Não influencia muito na cor dela. Mas o que pode acontecer se você deixa suculenta como essas, que são suculentas, que eu falo que são muito fáceis, né? Elas toleram meia sombra e também no sol pleno. O que pode acontecer se você deixar elas com rega, assim, com pouca rega, elas vão fechar, né? Elas às vezes elas ficam bem fechadinhas. Aposto que muitos de vocês aí já tem, né, pessoal? Echevérias fechadinhas e você não entende por que ela tá tão fechada, mas é porque o sol tá demais e ela tá se protegendo. É uma maneira que ela tem de se proteger, ajuntando as folhas para cima, e essa roseta fica bem compacta, bem fechada, para ela poder se preservar do sol, né? Quando o sol está em extremo e ela está faltando rega. Pouca água faz com que ela tome esses cuidados, né? Ela vai se proteger. Eu já recebi aqui muitas dúvidas com relação à suculenta que está fechada, né? Echeveria fechada. Aqui eu tenho outro exemplo para mostrar para vocês, ó. Essa aqui, ó, eu até esqueci o nome dela agora. Ela, quando ela tá no sol, ela fica muito fechada. Ela tá no sol agora, né, junto com as outras aqui, tomando muitas horas de sol, ela fica assim, ó, com as folhas todas puxadas para frente. Então ela tá bem estressada, com as folhinhas bem virada para frente. Hoje deu uma chuvinha essa noite, pessoal, isso aqui é chuva. Não foi muita coisa não, assim, deu para apagar a poeira, mas assim, nas plantinhas a gente vê umas gotinhas ainda, né? São gotinhas de chuva. Olha que bonitinha que ela tem, as folhas todas serrilhadinhas nas pontas. Se eu deixo ela numa meia sombra, ela fica linda também, mas ela fica com a roseta mais aberta, mas ela não tem problema nenhum. O que eu quero passar para vocês aqui, pessoal, tá vendo outra muito bonita também? Tá bonita, tá bem estressadinha. Essa do lado aqui, ó, é a
acho que é uma crassula, acho que essa sinocrassula índica, isso mesmo, sinocrassula índica. Ela tem essa coloração desse jeito, porque tá nesse ambiente que eu coloquei aqui. Se eu levo ela para uma meia sombra, ela vai ficar verde, né? Ela não vai ter esse tom avermelhado. Então, a coloração dela, algumas, muda muito com o ambiente que estão. Outras, tanto faz. Você deixar numa meia sombra, quanto no sol pleno. A única diferença vai ser a roseta mais fechada ou a roseta mais aberta. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Se vocês quiserem uma suculenta saudável, né, echeveria, vamos falar hoje somente das echevérias, que eu estou dando exemplo somente delas. Essas echevérias, pessoal, se a gente colocar elas na meia sombra, por exemplo, essa daqui, ó, essa é a flamenco. Ela parece muito ela parece muito a Orion, só que ela é vermelha e a Orion é rosada. Essa já muda o tom. Então, é outra que vai mudar o tom, né? E as echevérias verdes escuro, elas toleram mais meia sombra. Se você quer ter echevérias na sua casa, mas você tem pouco espaço para elas, você recebe num cantinho que você separou para elas 3 horas de sol, ou no máximo 4, escolha uma echevérias de cores escuras ou que tem pruína, essas azuladas, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é a minha Runione Topsy Turvy. Eu tenho ela gigante ali, pessoal. Ela vai muito bem numa meia sombra. Elas precisam de pelo menos 3, né? Quando é de sol pleno, pelo menos 5 para você ter suculenta saudável. Então, aqui, ó, para você que está começando agora, tem dúvida, por exemplo, eu tenho a minha setosa. Essa setosa, quando eu deixo ela no sol pleno, ela fica com as bordas todas marrom, né? Bem marrom. E ela, pra mim, eu não gosto. Eu não acho que ela fica bonita desse jeito. Eu prefiro ela mais verde. Então, ela tava no ambiente que eu tava mostrando pra vocês no início do vídeo agora, as minhas outras echevérias, e ela tava muito marrom. Eu preferi voltar ela para a parte que o sol passa e a sombra chega mais rápido, né? E ela agora tá com as rosetas mais abertinhas. Quem já me segue já viu ela, sabe o quanto que ela tá ficando verde novamente. Esse verde dela foi porque eu troquei ela de ambiente novamente. Trouxe ela para uma meia sombra. Ela deve tomar aqui 4 horas de sol, né? Não tá tomando menos que isso também, não. Tá tomando sol, que o sol é muito importante, pessoal. Não deixe suas suculentas sem sol. Não existe cultivar suculentas sem sol. Elas precisam mesmo do sol, né? Para ficar saudável, para ficar bonita. E tirando uma dúvida aqui, pessoal, que sempre me perguntam, já me perguntaram várias vezes, eu respondi nos próprios comentários e eu vou estar respondendo agora. Quanto a essa mancha marrom, muitas pessoas me perguntam se é ferrugem, e não é. Quando ela toma sol mesmo, que ela fica estressada, que ela fica no sol por um período muito longo, ela vai criando essa coloração mesmo, então ela vai ficando marrom. Esse marrom aqui não é ferrugem, não é doença. Como vocês podem observar aqui nas pontinhas, todas as pontinhas onde fica no extremo mesmo da folha, ele já tem a manchinha marrom. Então, ela tem tendência a ficar marrom em toda essa extremidade aqui, ó, da folha. Toda essa borda dela vai ficar marrom, claro, se tomar muitas horas de sol. E ela fica mais fechada. A minha tava desse jeito, bem estressada e muito marrom. Eu não gostei. Eu preferi manter ela dessa cor porque aparece mais os pelinhos dela, né? Fica mais branquinho, ela fica com esse contraste do verde com o branquinho, muito bonito. E os pontinhos assim, ó, aí sim eu gosto, né? Então, vou manter ela nesse espaço aqui, né? Onde ela tá tomando essas horas de sol, que eu acho que é o suficiente. O meu raiônio, esse pequenininho também, do mesmo jeito, pessoal. Quando eu coloco ele no sol muito forte, eu não gosto do resultado. Prefiro ele assim, tomando menos horas de sol. Essas suculentas aqui, o colar de golfinho, muitas pessoas cultivam no sol pleno, tudo bem.
mas eu não gosto. Eu acho que no sol pleno eles perdem essa beleza, né? Esse verdinho delicado, ele fica muito mais bonito. O colar de bananinha da mesma forma. E observem só uma coisa, são verde escuro, né, pessoal? Então, esse tom de verde escuro, eles toleram menos, não é que toleram, tolerar, eles toleram o sol. Só que o resultado não muda muito. Eles ficam amarelados, mas porém não ganham uma cor interessante. Isso quer dizer que se você manter eles nesse espaço, que eles não tomam tantas horas, vão ficar bonitos do mesmo jeito e você não precisa de estar mudando ele de ambiente para ele ser saudável. Ele vai estar saudável com essas horas de sol que já estão sendo suficiente para eles, né? Eu não vou pegar esse colar meu aqui, ó, e vou lascar ele o dia todo no sol. Não vou, porque não há necessidade. Ele tá bonitinho, tá muito viçoso, olha que lindo que ele tá, então não precisa. Eu deixo assim, ele é verde escuro, vai continuar. Vou mostrar para vocês agora um outro exemplo que pode ser cultivado com mais sol. O meu colar de melancia. Vejam bem, vocês podem observar que ele tem uma pruína, ele já é mais azulado, ele já mudou a coloração, tá vendo? Essa coloração dele aqui, pessoal, vou mostrar bem de pertinho para vocês. Ele é mais azulado, então ele é um tom de verde diferente do colar de bananinha. Esse, se você levar ele pro sol pleno, ele vai ficar marrom. Aí, igual tá aqui, ó. Ele tá um pouco à frente desse, então a sombra chegou aqui, ele fica um pouquinho mais, mas eu não quero levar ele para tomar muito sol, eu quero deixar ele mais verdinho. Mas ele fica assim, ó, com risquinhos marrom. Ele vai meio que amadurecendo essas bolinhas, as folhinhas dele, né? E vai ficando todo marrom. Aí vai do gosto, a questão é do gosto. Cada um cultiva a sua maneira. Eu só tô dando dicas para que você possa escolher o ambiente de acordo com o seu gosto, né? Que suculentas verdes e escuras toleram bastante ficar mais assombreada, né? E as mais claras, aquelas que colorem, elas precisam de sol, né? E precisam muito de sol. Vou fechar o vídeo agora, pessoal. Vou mostrar para vocês a minha Sadeveria Letícia e vou falar sobre ela também. Essa bacia de Letícia aqui, pessoal, observem só. Ela tá bem vermelha, né? Tá uma coloração bem interessante. Aqui do lado tá o meu Graptopétalo McDougall. Observe que ele tá bem fechadinho, porque ele já é uma plantinha que o sol mesmo para ele faz com que ele feche, ele fica muito fechado. Então, se você gosta dele mais abertinho, deixa no ambiente a meia sombra, que é o ambiente que ele vai ficar mais bonito. Eu gosto dele assim, mas prefiro mais abertinho também. Mas como eu fiz essa composição e a maioria dessa composição da bacia é de sol pleno, eu trouxe ele pro sol pleno. Mas tá bonito, né? Não tá feio. E outra coisa, ele não tá sendo prejudicado. Ele é dos dois ambientes, tanto a meia sombra quanto ao sol pleno. E a questão é só mesmo de gostar dele aberto ou não. A Sadeveria Letícia, pessoal, ela tolera também, ela tem esse verde limão. Se você cultivar ela meia sombra, você vai ter letícias verdinha. Então a rosetinha dela vai ficar bem verde limão e fica muito bonita também. Aqui tá no sol, como eu disse, então dessa cor aqui, ó. Eu gosto demais das letícias nesse tom, né? E eu sempre vejo vídeos de letícias sempre com aquele verde limão. Não vejo letícias muito coloridas. É lógico que tem vários vídeos que tem, só que eu vejo que na maioria ela é verde limão, né? E ela é um verde muito bonito também. E é uma planta muito fácil de cultivar. Nunca leva para sombra, mas se você tem 3 horinhas de sol, dá sim para cultivar letícias muito bonitas, num tom mais verde, né? Então é muito fácil cultivar suculenta, pessoal, observando sempre isso, né? Aquelas que vai ganhar coloração, o interessante é você levar para o sol pleno. Se você não tem, escolha sempre comprar echevérias de cores verde escuro, né? O verde escuro até o verde igual a Letícia,
dá muito bem para ser cultivada à meia sombra. Eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, porque às vezes as pessoas deixam de ter suculentas porque imagina que não tem tantas horas de sol assim. E tudo é questão de adaptação. Comprem aquelas que podem ser cultivadas à meia sombra. Comprem rauórtias, aloes, né, que pode ser cultivada, e várias outras também. Perguntem quando vocês forem comprar, perguntem para quem está vendendo, né, qual ambiente vocês podem deixar elas tranquilamente, que vocês não vão ter perda, que aí é fácil. Eu sempre falo, lá na floricultura onde eu trabalho, eu dou dicas para a pessoa no momento que está comprando. Chega muitas pessoas que sabem e vêm comprar porque querem mais, tem as suas suculentas, já é especialista nelas. Mas chega muitas pessoas que não sabem, né? Tá comprando agora porque aprendeu a gostar de suculentas, mas não sabe qual ambiente colocar, e a gente sempre dá dicas. Então, eu acredito que onde vocês forem comprar também, menos supermercado, que não tem ninguém assim para estar dando dicas, mas se você busca um local especializado, uma floricultura, né, um garden, que muitos falam um nome diferente, né, flora, vocês procurando pessoas que vendem, que são especializadas na área mesmo, vão dar dicas para vocês. E leve sempre plantas de acordo com o ambiente que vocês têm. Senão vocês acabam tendo decepção, né? E para evitar a gente ter perdas, ter decepção no cultivo de suculentas, é melhor você primeiro se informar, depois você busca aquelas que cabem no seu ambiente, né? Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha, pessoal, que é muito importante para o canal. Comentem também, que me ajuda demais, e também compartilha com quem você sabe que ama suculenta, pessoas que cultivam suculentas com todo carinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.